A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, grandemente, toda a sua história, em nome de Jesus. Se inscreva no canal aí se não é inscrito, já deixa sua inscrição aí, já deixa seu like, seu gostei, em nome de Jesus, e já pega a sua Bíblia. E esse é o tema de hoje. Vamos falar sobre a grande tribulação. A grande tribulação, escatologia, a doutrina do fim dos tempos. Amém? Então, já pega a sua Bíblia e abre em 1 Tessalonicenses capítulo 1, não, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4:13, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? É interessante nós fazermos menção de um pensamento que não é muito antigo. Não, é um pensamento, é algo recente, é algo novo, um pensamento novo acerca da vinda de Jesus, acerca do arrebatamento, acerca da grande tribulação, acerca disso e acerca também da ressurreição dos mortos, da ressurreição do último dia, acerca de escatologia, da doutrina dos fins dos tempos. Qual é ela? Esse pensamento recente, Qual é ele? E é isso que nós iremos falar aqui. Esse pensamento, ele é o seguinte: que Jesus ele vai voltar, é claro. Esse pensamento acredita nisso, que Jesus ele vai voltar. Porém, a volta de Jesus e o arrebatamento, segundo esse pensamento, que o nome dele é dispensacionalistas, os dispensacionalistas creem que a volta de Jesus e o arrebatamento são coisas distintas. Ou seja, um vai acontecer em um tempo, em um período, e o outro vai acontecer em outro período diferente. Então, como que é isso? Eles creem que Jesus virá. Eles creem que Jesus virá, mas antes da volta de Jesus virá um arrebatamento ali, Jesus vai vir e arrebatar, já vai acontecer ali o arrebatamento, e esse arrebatamento, essa volta de Jesus será algo secreto. Não será algo na qual as pessoas irão ver ali, irão ficar sabendo, não. Eles acreditam que vai ser algo secreto, que a qualquer momento vai voltar e pegar eles e arrebatar. Ou seja, e o mundano não vai ficar sabendo de nada, ninguém vai ficar sabendo de nada. Vai ser algo secreto. Eles acreditam nisso. Que a vinda de Jesus ali vai ser algo secreto, que o arrebatamento vai ser algo secreto, ninguém vai ver nada. E assim, a igreja, segundo o dispensacionalista, a igreja ela vai ser arrebatada com a vinda de Jesus ali. Jesus vem, arrebata e tal. E depois do arrebatamento, começa a grande tribulação.
começa ali os 7 anos de sofrimento, 7 anos da grande tribulação, e nesse período de 7 anos, os judeus vão se converter ali ao evangelho de Deus, vão se arrepender, vão virar e falar: nossa, ele era realmente o rei dos reis e senhor dos senhores, e vão se arrepender, vão se converter, vai haver conversão, e também que vai acontecer ali a conversão, e eles não, a igreja não vai participar da grande tribulação, do sofrimento, porque tribulação quer dizer isso, sofrimento. Então, esse aí é o pensamento. E depois disso tudo, depois desse sofrimento e tudo mais, Jesus virá uma outra vez e vai estabelecer o reino dele aqui na terra, e vai destruir o anticristo, vai destruir o falso profeta, vai destruir tudo de mal, e vai estabelecer o reino dele aqui pelos séculos dos séculos. Esse é o dispensacionalista. Acredita nisso, mas isso não é algo antigo, muito antigo, não, é algo recente, esse pensamento. Por que recente? Porque isso não tem a base bíblica, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala o seguinte: a Bíblia fala que a volta de Jesus e o arrebatamento são a mesma coisa, ou seja, vai acontecer na mesma hora. Não vai ter três voltas de Jesus. Não, vai ter uma, só uma. Ou seja, ele vai vir, quando ele vir e arrebatar a igreja, quando Jesus vir para arrebatar ali os cristãos que estiverem vivos. Antes disso acontecer, os mortos vão ressuscitar. Antes disso. Ou seja, não haverá arrebatamento primeiro e depois a volta de Jesus. Não. É a mesma coisa. Jesus virá arrebatar a igreja. E olha aqui, lendo aqui, lá, dá pra gente perceber claramente. Versículo 15, em 1 Tessalonicenses, versículo 16. Presta atenção. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí, Jesus virá porque o mesmo Senhor, que Senhor? Jesus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Olha aí, ele vai descer com a trombeta. Então, trombeta não é algo que faz um barulho baixo. Então, se é algo escandaloso que todo mundo vai ouvir, é uma trombeta. Então, por que é secreto? Não é secreto. Aqui, ó, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois nós, ou seja, os cristãos ali que ficar vivo, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Olha aí, uma coisa só, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Só que esse acontecimento aqui, ele se dá após a tribulação, após a grande tribulação, entendeu? Ou seja, a igreja, ela, sim, é óbvio que ela vai passar pela grande tribulação, porque esse arrebatamento, essa volta de Jesus que nós lemos aqui, ela se dá após a grande tribulação, é depois do sofrimento. Deixa eu abrir lá em Mateus 24, versículo 29. Diz assim, ó, e logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, logo depois do sofrimento, o sol escurecerá e a lua não se dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, olha aí, somente depois desse sofrimento, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
Ou seja, é depois das grandes aflições, aqui está muito claro, aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, ou seja, verá ali a volta de Jesus, todo olho verá, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, a volta de Jesus é depois da grande tribulação, e o arrebatamento é com a volta de Jesus. Então, volta de Jesus e arrebatamento é a mesma, se dá no mesmo tempo. Se dá no mesmo tempo. Quando Jesus voltar, ele já vai voltar arrebatando. Não vai acontecer o arrebatamento primeiro, aí depois Jesus vai voltar. Não! Já vai vir já arrebatando de uma vez. E isso depois da grande tribulação. Não é antes da grande tribulação, como alguns pensam. É depois da grande tribulação. Então vamos lá. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Olha aí, os anjos irão clamar com trombeta, vai ser algo muito alto, os quais ajuntarão seus escolhidos. Olha aí, ajuntarão os escolhidos, ou seja, os eleitos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Versículo 32. Aprendei, pois, esta palavra da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eu quero que você preste também atenção no versículo 33 aqui, ó. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sempre houve essas coisas que nós vemos, essas catástrofes que nós vemos acontecer no mundo, acontecendo terremotos, tsunamis, várias coisas. Mas nós podemos apontar o dedo e falar que Jesus está perto de voltar com a intensidade desses acontecimentos. Exemplo, se um terremoto acontecesse um exemplo de 10 a 10 anos ou de 5 a 5 anos, quando esse terremoto começar a acontecer de ano em ano ou de mês em mês, aí pode apontar o dedo e falar assim, ó, Jesus está muito perto. Entendeu? Então é com a intensidade dos acontecimentos. Então nós temos que ficar alerta a isso. Amém? E pregar sobre isso, ensinar sobre isso, alertar as pessoas sobre isso. Amém? Então, que você venha entender que não existe isso de que a igreja não vai passar pela tribulação. Se você acredita nisso, não crê nisso, porque não existe isso, não é bíblico. A igreja vai passar pela grande tribulação. Amém? É um teste. É um teste que nós iremos passar aqui nas mãos do governo do anticristo. Nós seremos provados, seremos testados, mas a Bíblia Sagrada diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, se nós formos fiéis até a morte, nós receberemos a coroa da vida. Amém, irmãos? Não importa o sofrimento que nós iremos passar, ou a igreja que estiver aqui na época irá passar, porque quando irá começar a grande tribulação, nós não sabemos. Amém? Então, que nós iremos orar em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal se não é inscrito, deixa seu like, seu gostei. Deus te abençoe. Compartilha essa mensagem em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graças a Deus.